Olá, tudo bem, crianças? A gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de geografia, onde a gente vem trabalhando o tema a população brasileira. Então, uma das formas de se estudar, de se compreender a população de um determinado espaço e também a do Brasil, é se trabalhar os setores de produção, que são as atividades econômicas, né? Quais são as atividades econômicas de determinado espaço e que a população, quais são aquelas atividades que são exercidas pela população, no caso aqui a gente está estudando o território brasileiro, tá? Para compreender um pouco essa população que existe em determinado espaço e as atividades econômicas, a gente tem que dividir essa população em dois grupos, que são a população economicamente ativa, né, aquelas populações que estão aptas ao trabalho, uma pessoa, por exemplo, que está empregada, que tem o seu salário garantido, tá, no final do mês, ela é uma pessoa economicamente ativa, tá, que nós chamamos de PEA. Aquela pessoa que não tem um trabalho, por algum motivo ela está desempregada, mas ela está apta ao trabalho. Ela também é considerada uma população economicamente ativa. Então, esses grupos de pessoas dentro de uma sociedade, eles são consideradas populações economicamente ativas. E que corresponde às pessoas que trabalham e possuem vínculo empregatício, como eu já falei, ou alguém que, por algum motivo, deixou o trabalho, mas está apto ao trabalho, tá? E nós temos também um outro grupo que se refere às pessoas que estão inseridas no mercado informal, os desempregados há mais de um ano, os aposentados, as donas de casa e jovens, tá? E crianças e adolescentes com idades impróprias para trabalhar. Então, dentro da sociedade, nós temos esses dois grupos de pessoas quando nos referimos ao desenvolvimento das atividades econômicas, dos setores econômicos, tá? Em relação à população economicamente ativa, existe uma divisão segundo os setores de produção, tá, de atividades econômicas. Cada trabalhador atua em um determinado setor da economia. Desse modo, essa população está distribuída em três grupos, tá, em três setores de atividades econômicas, que é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Então, quando você pensa, por exemplo, do trabalho do seu pai, da sua mãe, de alguém que você conhece, você tem esse trabalho ele é classificado, né, de acordo com as suas características nesses três setores: primário, secundário e terciário, que a gente vai ver cada um deles. O setor primário ele abrange todas as atividades produtivas envolvidas com a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O extrativismo tanto animal, mineral quanto vegetal, tá? Que estão relacionadas à exploração dos recursos naturais e à produção de matéria-prima para ser absorvida em outro setor da economia, como, por exemplo, a indústria, né, que vai ser o setor secundário que a gente vai ver. Então, o setor primário são todas aquelas atividades que estão diretamente ligadas à natureza, à exploração dos recursos naturais. E aí vocês podem observar algumas dessas imagens, né? A agricultura, a pecuária, a atividade de outra imagem que fala sobre a agricultura. Então, são todas imagens aí que mostram o setor primário, as pessoas que trabalham no setor primário, que são as atividades que estão diretamente ligadas à extração de recursos da natureza. Vocês podem observar aí várias imagens que mostram esse setor primário. Ok, crianças? Um outro setor da economia que existe dentro da sociedade é o setor secundário, que integra atividades voltadas para a indústria, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. A indústria, por exemplo, é responsável pela transformação dos recursos naturais e da matéria-prima, que vem do setor primário, como nós já vimos, em bens de consumo e produtos industrializados, que serão comercializados no outro setor que a gente vai ver daqui a pouco, que é o setor terciário. Então, quando nós falamos em setor secundário, a gente está se referindo ao processo industrial, tá? Pegar a matéria-prima que vem lá do setor primário
que é explorada, que é tirada da natureza, e transformar isso dentro de uma indústria em bens, em produtos que vai ser levado para dentro da sociedade onde nós vamos consumir. Então, esse processo de transformação dentro da indústria, nós chamamos de setor secundário, tá? Então, aí vocês podem observar algumas imagens, né? Como o setor, a geração de energia faz parte, e todo o processo industrial de transformação de bens em produtos. Ok, crianças? Aí nós estamos falando do setor secundário. E quando nós falamos do último setor, que é o terciário, ele representa a atividade ligada à prestação de serviços e ao comércio. Dentre elas, podemos citar o comércio, que é a venda e compra de produtos, de mercadorias, a prestação de serviços, como o serviço público, empresas de prestação de serviço, distribuição de mercadorias, profissionais liberais, como advogados, professores, médicos, engenheiros, e outros tipos de atividades, né, de grupo de pessoas que não tem o objetivo de produzir determinada coisa, mas tem o objetivo de fazer um serviço, de prestar um serviço à sociedade. Esse setor de atividade é o que mais cresceu nos últimos anos, especialmente em países desenvolvidos, onde a população rural é cada vez mais reduzida, né? Aquela população que sai do campo e vai para a cidade. Diante desse fato, a população economicamente ativa se concentra no setor secundário e no setor terciário, tá? Então, quando a gente trabalha a população de determinado país, de determinada sociedade, levando em consideração as atividades econômicas, a gente tem que lembrar que a população ela trabalha em principalmente três setores de atividades econômicas, que é o setor primário, secundário e terciário, tá? Aqui vocês podem observar a imagem do setor terciário, tá? Que são pessoas que prestam serviços, olha, o comércio, né? Prestam serviço o professor, no caso, a escola, né? A educação, e aí outra imagem que mostra, né? A segurança, a escola, limpeza pública, quem trabalha em restaurantes, em serviços gerais. Então, essas imagens aí, ela mostra um pouco essas atividades econômicas que estão concentradas, né, nesse setor que nós chamamos de setor terciário, tá? Então, quando nós estudamos a população de determinado país, a gente tem que, levando em consideração as atividades econômicas, a gente tem que lembrar desses três setores: setor primário, secundário e terciário. Ok, crianças? Estudem, olhem lá a apostila de vocês, olhem as imagens, os exemplos. Beijos, a gente se vê na próxima aula. Tchau!